Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Autoridades do Irã afirmaram que o país prepara uma ação preventiva contra Israel. De acordo com o ministro das Relações Exteriores do Irã, a ação, que não teve detalhes revelados, deve acontecer nas próximas horas. Há uma grande expectativa de que o exército israelense comece uma ação por terra, invadindo a faixa de Gaza a partir do sul do país para responder aos ataques do Hamas. Enquanto isso, no norte de Israel, outro grupo terrorista, o Hezbollah, aumentou os ataques contra o território israelense. E em resposta, Israel bombardeou o Líbano, onde os integrantes do Hezbollah se escondem. Apesar dos serviços de inteligência não terem detectado o envolvimento do Irã nos ataques do Hamas, o país é considerado o principal financiador tanto do grupo palestino quanto do Hezbollah. E um dos grandes temores internacionais é de que o Irã acabe se envolvendo no confronto. Isso provavelmente levaria a algum posicionamento por parte dos Estados Unidos em defesa de Israel. Qual o papel do Irã no apoio a grupos que defendem o fim de Israel? Há risco real do Irã se envolver no confronto de Israel contra o Hamas? Quais seriam as consequências desse envolvimento? O JR 15 Minutos de hoje discute esse aspecto do conflito com Karina Calandrin. Ela é doutora em Relações Internacionais. Bem-vinda ao nosso podcast, Karina. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Quem nos acompanha nessa entrevista é Guilherme Mendes, repórter da Record TV. Guilherme, o Irã já se pronunciou a favor do Hamas. Oi, Celso, obrigado pelo convite. Olá, Karina. Sim, Celso, além de ter se posicionado a favor do Hamas logo após o ataque a Israel, o governo iraniano fez um alerta de que ninguém pode garantir o controle do conflito se Israel fizer uma invasão a Gaza por terra. Karina, o Irã pode ser considerado a grande força por trás desses grupos terroristas que não aceitam a existência do Estado de Israel? Com certeza, o Irã ele está por trás da fundação do Hezbollah e também atua como financiador de outros grupos, como o próprio Hamas e a Jihad Islâmica Palestina. O objetivo por trás do Irã neste financiamento e neste apoio na criação destes grupos é exatamente elevar a sua posição em relação a Israel sem adentrar em uma guerra tradicional envolvendo dois exércitos e uma guerra interestatal de maiores dimensões. Então é uma forma de combater o seu inimigo, Israel, por outros meios que não a guerra direta. É muito importante relembrarmos que este financiamento, tanto a grupos como o Hamas, principalmente, que é o foco agora, mas também o Hezbollah, que tem agido contra Israel, é central nessa luta contra o terrorismo e em toda a atenção que Israel tem na região hoje, que representa a principal ameaça a Israel, não só neste momento agora, que vemos esses ataques e essa guerra atual, mas já há mais de 10 anos, este perigo à existência de Israel. Parte da direção do Hamas fica abrigada no Catar, mas a gente pode afirmar que o Irã é atualmente o principal inimigo de Israel na região, né? Por quê, hein? Sim, é o principal inimigo, isso desde a Revolução Iraniana em 1979. Vamos só relembrar que antes da Revolução Iraniana, o Irã tinha relações próximas, o então governo do Shah tinha relações próximas com os Estados Unidos e também tinha uma relação amistosa com Israel, reconhecia Israel enquanto um Estado, não era uma relação como vemos hoje. Após a Revolução Iraniana, quando o Irã se torna uma teocracia, um líder religioso como o Ayatollah, atualmente, a posição do Irã muda no sistema internacional e passa a interpretar Israel como um grande inimigo por Israel ser um Estado judeu, um Estado que representaria os judeus. É importante também lembrar que o Irã não é um país árabe. Os iranianos são de origem persa, é um outro grupo étnico. Então não tem tanta relação com o movimento palestino em primeiro momento, que é um movimento também de um povo de origem árabe, e não tem tanta relação com a demanda de outros países árabes da região que entraram em guerra com Israel no passado, que vislumbravam que toda a região deveria ser ocupada por estados árabes, a região que hoje é Israel e os territórios palestinos. Então, o Irã ele entra nesse contexto por uma visão mais ideológica e também religiosa do conflito, em direto confronto com a existência de Israel na região e, obviamente, também uma posição muito anti-Estados Unidos, ainda considerando o contexto da Guerra Fria no momento da Revolução Iraniana, mas que também perdura no pós-Guerra Fria. Os Estados Unidos também são vistos como grandes inimigos do Irã e vice-versa, e Israel, por ser um grande aliado dos Estados Unidos na região, também é visto como um inimigo do Irã neste contexto.
Muitos especialistas lembram que antes do ataque do Hamas estava ocorrendo uma mobilização, especialmente do governo dos Estados Unidos, para aproximar Israel de outros países da região, principalmente da Arábia Saudita. O Irã é de uma vertente do islamismo chamada de xiita. Já a Arábia Saudita é da vertente sunita. Esse é um fator importante nessa questão? Explica pra gente por quê. Sim, é muito importante, porque nos últimos anos é chamado por alguns especialistas de Guerra Fria do Oriente Médio. Eu não gosto muito desse termo, mas eu acho que ajuda as pessoas a entenderem como que é o contexto da região. A Arábia Saudita e Irã, nos últimos anos, se tornaram rivais no Oriente Médio por disputas de poder e disputas também de influência no mundo islâmico. O Irã é o maior país de vertente xiita. A Arábia Saudita é o maior país de vertente sunita. Essas são interpretações do islamismo. Elas não tem nada a ver com radicalismo. No Brasil, às vezes, o termo xiita é utilizado para denominar um grupo que seria mais radical ou pessoas mais radicais, mas isso não corresponde à realidade. Apenas são interpretações diferentes da lei islâmica e dos escritos do Corão. A questão ali é uma disputa maior de poder regional. Para quem seria, o líder do mundo islâmico? Se seria o Irã ou a Arábia Saudita. E essa disputa são dois países também produtores e exportadores de petróleo, então tem um aspecto também relevante do ponto de vista econômico, são grandes economias, e que disputam esse poder, lembrando que o Irã é inimigo dos Estados Unidos e a Arábia Saudita, historicamente, é um aliado dos Estados Unidos. Então também tem essa influência das potências extra-regionais neste contexto. Com isso, foram se formando alianças no Oriente Médio, pró-Irã e pró-Arábia Saudita. Por isso essa analogia à Guerra Fria, porque foram se formando essas alianças ao redor destes dois países. Nessa toada, Israel, que é aliado dos Estados Unidos e que é inimigo do Irã, foi vendo que poderia firmar alianças em primeiro momento com aliados da Arábia Saudita, como foi sendo construído a partir de 2020, nos chamados Acordos de Abraão, em que Israel, primeiramente, normalizou relações com Emirados Árabes Unidos e com o Bahrein, que são dois países ali do Golfo Arábico, têm uma relação muito próxima com a Arábia Saudita, são muito aliados da Arábia Saudita, e essa relação foi se estendendo a outros países como Marrocos e Sudão, também no mundo árabe, com detalhe que Marrocos e Sudão já declararam guerra a Israel no passado. Então também tem um fator relevante do ponto de vista histórico e do contexto do conflito árabe-israelense em geral. Isso foi pavimentando um caminho para chegar na Arábia Saudita. Conversas foram sendo conduzidas desde 2020, certos acordos pontuais foram sendo firmados entre os países, principalmente permitindo que Israel pudesse, por exemplo, voos de Dubai, no Emirados Árabes Unidos, até Tel Aviv, em Israel, pudessem ser realizados passando pelo espaço aéreo saudita, que antes era fechado para voos provenientes de Israel, e foram sendo firmados esses acordos, pavimentando esse caminho até a normalização de relações entre Israel e a Arábia Saudita. Esse realmente seria um acordo sem precedentes e que poderia mudar os rumos do Oriente Médio. Mais recentemente, a Arábia Saudita e Irã, que estavam com as relações rompidas, se reaproximaram por intermediação da China, que no aspecto extra-regional também disputa poder internacionalmente com os Estados Unidos. Então todo esse contexto acabou prejudicando as relações de um futuro acordo entre a Arábia Saudita e Israel, e que no final, ainda esse ataque do Hamas acabou fazendo com que as negociações fossem paralisadas. Karina, em relação ao confronto com o Hamas e também com o Hezbollah no Líbano, você acredita num eventual envolvimento do Irã em resposta a uma possível invasão de Gaza por Israel? Se não, o que poderia levar o Irã a se envolver nesse conflito? Bem, uma invasão direta, uma atuação direta do Irã dentro desse contexto, eu acho um pouco difícil, porque é uma guerra com custo muito alto, político, militar, econômico. Apesar do Irã ter uma força militar significativa, inclusive especula-se que tenha poder nuclear, eu acho difícil uma entrada direta. A entrada do Irã é nesse apoio que ele faz financeiro e militar a estes grupos. Os Estados Unidos já se posicionaram claramente tentando evitar uma entrada do Irã mais direta, que seria um desastre para a região, podendo fazer com que o conflito escalasse a outras dimensões ainda maiores e mais preocupantes. Agora, nós temos aí uma preocupação internacional, Tanto Israel tem acesso a armas nucleares, como o Irã também mantém um polêmico programa nuclear, E muitos temem aí a utilização desse tipo de armamento. Sim, é uma preocupação, mas eu também não vejo que esse tipo de armamento será utilizado. As armas nucleares, principalmente durante a Guerra Fria e também no pós-Guerra Fria, elas servem mais de dissuasão do que, de fato, uma ameaça de serem utilizadas. Elas servem como esse elemento que impede que os outros utilizem. Então, os países que têm arma nuclear, eles utilizam para
para evitar com que outros utilizem contra ele. É claro que um eventual envolvimento do Irã no conflito vai exigir uma resposta dos Estados Unidos. Que tipo de resposta? As potências europeias também seriam levadas a se posicionar nesse conflito? Sim, eu vejo um posicionamento também das potências europeias e acredito que a posição dos Estados Unidos em um primeiro momento seria intensificar as sanções econômicas que já são aplicadas ao Irã. Infelizmente, as sanções elas não têm surtido tanto efeito por conta de outros países que não cumprem as sanções, como a própria Rússia e China, e que têm a total liberdade de não cumprir, eles são países soberanos. Mas as sanções elas dependem sempre do cumprimento delas por parte dos outros países. Então, esse é o princípio que eu vejo no momento, evitando uma escalada do conflito. O presidente Biden reiterou que os Estados Unidos estariam prontos a qualquer confronto, a qualquer conflito, mas eu não vejo que haveria um interesse nos Estados Unidos em, de fato, intervir militarmente. Eu acho que seria mais nesse âmbito também de coerção, mas voltado às sanções econômicas, tentar restringir a economia iraniana. E qual seria a situação para a Rússia e China nessa eventual ampliação do conflito? Os dois países têm procurado se manter relativamente neutros até agora. Conseguiriam se manter assim com o envolvimento do Irã e, eventualmente, dos Estados Unidos? Bem difícil, né, essa manutenção da neutralidade. Os dois países, para a Rússia, a situação atual do conflito ela é muito favorável, porque tira o foco da guerra da Ucrânia. Então, tira todo o escrutínio que a Rússia tem sofrido no último um ano e meio, graças à sua invasão ao território ucraniano. Para a China ela tem uma percepção das relações internacionais diferente do que nós estamos acostumados no mundo ocidental. Então, e no norte global como um todo. A China, ela opera muito mais tentando abrir caminhos diplomáticos, a partir também de meios comerciais, cooperação econômica, do que por meio, né, da utilização de força militar propriamente dita. Então, para a China, a manutenção da neutralidade é para que ela consiga manter as suas relações Israel, que possui, e também com outros países do Oriente Médio, como Arábia Saudita e Irã, como citamos anteriormente. Então, eu acredito que, com uma intervenção maior dos Estados Unidos, a Rússia talvez tenha mais dificuldade de se posicionar nessa neutralidade, mas a China deve evitar ao máximo se comprometer mais do que já se comprometeu, condenando ataques terroristas e mortes de civis. Além das questões militar e humanitária, a entrada de outros países da região no confronto ampliaria muito o impacto sobre a economia mundial? Sim, com certeza. Todo tipo de conflito, ainda mais considerando a interdependência entre os países, a globalização, todo tipo de conflito ele afeta a ordem econômica internacional. Então, podemos esperar, com o envolvimento de mais países no sentido de posicionamentos, no sentido de um apoio militar a um lado e um outro, como o próprio Irã, podemos ver alteração, em primeiro momento, do preço do barril do petróleo. Isso é algo que pode acontecer e que já é esperado e calculado por alguns analistas econômicos. E a partir do momento que altera o preço do petróleo, isso já é um disparador que economias do mundo inteiro sejam afetadas, como, por exemplo, a economia do Brasil, que é muito dependente, toda a nossa matriz de transportes, ela é majoritariamente rodoviária. Então, o preço do combustível, influenciado pelo preço do petróleo, acaba influenciando toda uma cadeia produtiva no Brasil, por exemplo, mas em outros países também. Então, é uma questão, como vimos na guerra da Ucrânia, a economia internacional pode sofrer com um novo conflito, né, como vemos agora no Oriente Médio. A economia que já não ia bem em escala global pode ter uma piora. Agora, Karina, o que é que pode evitar o envolvimento de outros países nesse confronto? Há espaço para uma solução diplomática que evite a ampliação dessa guerra? Qual o papel efetivo da ONU nesse conflito? Eu acho que a intervenção diplomática ela já tem sido feita, então há uma tentativa de vários países, inclusive o próprio Brasil, se colocarem enquanto mediadores. O Brasil ocupa agora um papel de destaque enquanto presidente rotativo do Conselho de Segurança da ONU, então já convocou uma reunião emergencial, outra reunião. É uma tentativa de promover uma solução, uma resolução que indique um caminho do ponto de vista diplomático. A entrada de outros países, eu acredito que ela seja evitada se os países entenderem que os custos de entrar nesse conflito são maiores do que os custos de não entrar no conflito. Então, pensando do ponto de vista pragmático, os países têm que entender que a entrada deles no conflito traria mais malefícios do que benefícios a seus próprios objetivos. Então, por isso que neste primeiro momento eu não vejo uma intervenção interestatal, eu não vejo uma escalada da guerra, um conflito interestatal, além do que já vemos da atuação de grupos, por exemplo, como
como o Hezbollah, que também tem atacado Israel, além do Hamas. Eu acredito que a diplomacia ela tem um caminho um pouco limitado nesse aspecto, porque os países são soberanos. Então a ONU ela tem a função de emitir os seus comunicados, as suas orientações, mas no final, no limite, os países eles são responsáveis por suas próprias ações e têm a última palavra sobre elas pela sua soberania. Então isso limita a ação de organismos internacionais. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero agradecer a participação e as informações de Karina Calandrin, doutora em Relações Internacionais. Muito obrigado, Karina. Muito obrigada. E agradeço ainda a presença de Guilherme Mendes, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Guilherme. Eu que agradeço, Celso, mais uma vez pelo convite. Karina, muito obrigado por todas essas informações. E Celso, conte sempre comigo. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito, Fernando Russo e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.